Boa noite, pessoal. Queria chamar a galera do recado. Boa noite, gente. Então, alguns recados só para lembrar vocês do culto todo domingo, de manhã às 9h30, à noite às 7h30. Lembrem de fazer o check-in lá no aplicativo. E quando vocês fizerem o check-in e desistirem de ir, lembrem de avisar os pastores para estar dando vaga para outra pessoa que queira ir. E as escolinhas vai começar mês que vem, se não me engano. Vai voltar. Hã? Esse domingo? Esse domingo, então, também vai ter a vaga lá da criança, que tem que colocar lá, a idade, vai estar lá também a faixa etária. E pensar o que mais? As classes, quem quiser fazer os estudos e ainda não fez, lembrem de dar um nome, para começar o grupo de meninos e meninas separado. E também a camiseta, Quem não fez o desenho ainda e quiser fazer, lembre de fazer o desenho da camiseta e mandar para o Jean, para a Cris, com a hashtag Bora Brilhar, que é o tema do UP esse ano. Tá bom? É isso. Boa noite, pessoal. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé. Antes de começar, eu queria falar um negócio para vocês. Queria fazer um convite a todos vocês. Que vocês não considerem essa terça só mais uma terça, só mais um louvor, mas que vocês verdadeiramente se coloquem na presença de Deus, que vocês o adorem num nível mais profundo, sabe? Deus, Ele está nesse lugar, Ele quer falar contigo, Ele só está esperando você também querer. Pai, nós colocamos na Tua presença neste momento, Senhor, invocando o Teu Santo Espírito, Pai. Que Tu possas vir sobre este lugar, Senhor, e que a Tua presença possa fluir sobre nós. Que o nosso louvor ele não seja apenas uma música, mas seja um real louvor do nosso coração. Não seja apenas palavras, mas nosso coração se prostrando diante de Ti, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sempre é tempo pra recomeçar. Alegria de
porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Subir o monte e muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte e muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você.
chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos
Amém. Gostaria de convidar você a se sentar. Tão bom buscarmos a presença de Deus, né? Vamos acender as luzes. DJ, solta o som. Pelo que sinto, eu vivo pelo que creio, e é por Cristo que eu vivo. Crer, 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 crer. Não tenho medo da vida e dos problemas que possam aparecer. Jesus tem sempre a saída, eu só preciso crer. Alô, som. Alô, som. Alô. Queria convidar as pessoas que vão me ajudar a entrevistar o nosso convidado da noite. Aumenta o meu aqui também, DJ. Eu quero igual esse aqui. Alô, Cadê? Tem mais duas ajudantes. Quem vai vir? Meus ajudantes. Só veio menina. Nenhum menino veio. Você foi convidado, que eu sei. Não foi? Próxima entrevista eu quero só menina aqui então, fechou? É nóis, meninos. Vamos fazer a Lolo? A Lolo faz assim, não sei o que significa, mas parece maneiro. Alô, som. Cadê a minha equipe técnica aqui? Tá faltando microfone para as nossas jornalistas aqui. Equipe técnica, por favor. Pode ser você, Cauã. Precisamos de um microfone aqui para nossas... Hoje nós teremos de frente com elas que são meninas de sucesso da sociedade, meninas que têm feito a diferença nesse mundo perdido, em nome de Jesus, amém? Isso, DJ. Mas alguém do louvor podia ajudar aqui esse pobre rapaz que está aqui sofrendo. Pode ser você de boné preto aí atrás, com essa máscara disfarçada aí de touca. Alô, som. Para você que está nos acompanhando aí na internet, você que está na sua casa, na sua poltrona, você familiar que quis dar uma espiadinha, você também de outra igreja, de outro up aí, né? Você que está aí do outro lado acompanhando no nosso canal, lá no YouTube, AV Porto Belo, pessoal. Depois, os nossos vídeos aqui, eles ficam todos salvos na playlist de adolescentes, tá bom? Tudo que tiver de adolescentes, que a gente criar um link ou algum material, a gente vai colocar lá para você também compartilhar esse momento, assim como outros momentos já estão lá, né? Nós estamos melhorando a cada semana, já estão lá para você compartilhar, porque com certeza quem não esteve aqui no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, perdeu um compartilhar de vida extraordinário de cada pessoa que esteve aqui. Foi maravilhoso estar aqui. E nós estamos falando na nossa série Lifestyle, que é o estilo de vida
sobre a vida de algumas pessoas que nós conhecemos e convidamos para estar aqui, falando um pouquinho da vida delas, como era a vida delas antes de Cristo, né? Depois de Cristo, o que mudou no estilo de vida delas, como elas têm levado a vida através da palavra de Deus, como a palavra de Deus, a Bíblia transformou a vida dessas pessoas e também tem ajudado a transformar a vida de muitas outras pessoas. Então, sempre é uma surpresa cada entrevista. E hoje, DJ, aumenta o som, porque na verdade, esta música de Daniel Braghini, interpretado pelo pastor Robson Braghini no CD Obedecer. Com vocês, nosso convidado da noite, pastor Robson. Pelo que vejo, não vivo pelo que sinto. Faz ao viver. Eu vivo pelo que creio. aumenta o som, DJ. E é por isso que eu vivo. Vai ser lá. Muito bem, se for o pastor Robson, pode tirar a máscara, você que é entrevistado, as meninas, nossas jornalistas, como elas andam ao mundo entrevistando pessoas, vocês não tirem, tá? Então, para quem não conhece, esse é o pastor Robson. Se a nossa aparência é semelhante, é mera coincidência, é só mera coincidência, porque esse aqui é meu irmão mais velho. Não parece, mas eu sei. Esse aqui é o meu mano, para quem não sabe, né? As pessoas às vezes veem eu chamando ele de mano estranho, né? Porque eu não consigo chamar ele se não for oficialmente de Robson, né? O pastor Robson, meu irmão, não consigo, né? Mano sempre foi mano, então se escapar o mano aí no meio, o pastor Juliano, eu fiquei chamando ele de tio a entrevista inteira, né? Então esse aqui é o meu mano, meu brother. E é um orgulho para nós, né, tê-lo perto da gente em Porto Belo já há alguns anos. E hoje, ele que tem comandado aqui, né, com a graça de Deus, junto com a sua esposa, a pastora Michele, a nossa igreja aqui em Porto Belo. E nós já vamos para as nossas perguntas, porque pastor Robson, depois da entrevista, estão ansiosos pela entrevista, mas depois da entrevista tem pizza. Isso, então a galera, né, vai aproveitar essa hora que nós estaremos com o pastor aqui, conversando, para depois celebrarmos com pizza. Nós temos até as 8h40 para ficar aqui, tá bom? Amém? Então, vamos orar. Eu queria que você fechasse os teus olhos, para nós clamarmos a presença de Deus neste lugar. Deus, nós somos gratos a Ti por mais um dia de up, por estarmos aqui na Tua presença, procurando compartilhar vida, Senhor. E hoje estamos aqui com o pastor Robson, e te pedimos que o Senhor esteja através da vida dele, Senhor, nos mostrando coisas que talvez nós não vemos, edificando as nossas vidas com aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, através da vida dele, na sua família, Senhor, nesta igreja, onde ele tem andado, Senhor amado. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos que a tua presença neste lugar esteja falando com cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Então é o seguinte, nós temos uma série de perguntas aqui e muitos adolescentes mandaram essas perguntas para nós, querendo saber algumas curiosidades aqui da vida do pastor Robson. Então eu vou deixar o pastor Robson dar uma boa noite, falar o que ele quiser, e aí nós vamos ver o que as nossas jornalistas aqui captaram lá na nossa redação. Boa noite, então, gente. É um prazer estar com vocês. Estava acompanhando já as entrevistas anteriores com bastante expectativa. É sempre importante a gente olhar a experiência de vida de outras pessoas e aprender com os erros dos outros, né? Já tem um ditado que diz aí que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que eu não fui pastor a vida inteira. Eu sou pastor nos últimos 11 anos da minha vida, mas eu vivi um pouquinho mais de 30 anos, uma vida assim, teoricamente normal, com várias experiências, já fiz muita coisa na vida, já trabalhei em vários lugares.
Então talvez hoje você é adolescente, ou você é jovem, ou você começou a acompanhar agora a igreja, poxa, já acha que aquela pessoa está lá a vida inteira. Então eu queria compartilhar com vocês hoje algumas coisas, né, dependendo das perguntas aí, dos lugares que eu já fui, as coisas que eu já fiz na vida, talvez algumas enrascadas aí que eu já me meti, enfim, eu creio que eu já fiz mais ou menos algumas coisas na vida aí, vai dar para vocês aproveitarem aquilo que é bom, gente, que eu fiz de ruim, vocês não repitam, por favor. Isso aí, nem chegou nos 50 anos ainda, já está cheio de história para contar. Ele é mais velho, né? Então vocês façam as contas. Segunda-feira que vem é meu aniversário, né? Quem sabe terça-feira tem bolo aqui no UP. Vou fazer 39. Ele é alguns mais velho que eu, aí você faz as continhas aí, tá bom? 42 eu tenho. Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta. Quem está com a primeira pergunta? A Karen. Vai lá, Karen, faz a primeira. Como foi sua infância e adolescência? Bastante tempo, né, gente? Quando você é adolescente, cada ano da vida parece que demora bastante. Quando você olha, quando você tem 13 anos, você pensa, você com 15, nossa, quando eu tiver 15? Quando você tem 15, você pensa, nossa, quando eu tiver 18? Então, se você for parar para pensar, dos 12 aos 18, é bastante tempo que você vive muita coisa, a tua cabeça muda muito. Então, se eu for falar da minha infância, por exemplo, eu cresci num lar com 5 meninos dentro de casa. Eu sou o mais velho, então eu batia em todo mundo, eu que comandava lá, né? O Jean era a primeira vítima, quando tinha briga lá em casa, eu tinha que bater nos mais fortes primeiro, para ficar só os mais fraquinhos, então ele era o que apanhava primeiro. Milhava com 3, eu pegava 3 para o meu squad. Juntava a turma lá. Mas enfim, foi uma infância assim, meus pais se converteram quando eu tinha 11 anos, então eu vivi uma boa parte da minha infância quando nós não éramos convertidos. Os meus irmãos já vieram assim de uma outra leve. Eu tenho muitas recordações de como era a minha família antes de se converter, né? Nós éramos católicos, meus pais eram bem praticantes, né? Não que vivíamos uma vida assim errada, mas tinha muita coisa assim que eu enxergo que era muito ruim. E eu carreguei muitas dessas coisas que eu vivi na infância, depois na vida adulta. Mesmo convertido, eu me peguei tendo comportamentos errados que eu tinha visto antes de os meus pais se converterem. Então eu vejo assim a importância de você seguir realmente aquilo que você prega. Mas foi uma infância bem legal, a gente brincou bastante, dormíamos os 5 num quarto só, era um quarto assim grande, aquelas camas pareciam um exército, assim, era uma do lado da outra, cada um tinha uma espécie de um guarda-roupinha em cima, e aí eu acordava bem cedo, 6h20 da manhã, eu já estava de pé, e aí alguns acordavam um pouquinho mais tarde. E aí o que acontecia é que eles queriam dormir na hora que eles queriam, eu tinha que dormir mais cedo. Então toda noite, gente, toda noite eu queria dormir. Aí era um que conversava, um que dava uma risadinha, outra coisa. Então tinha uma época que eu dormia pegava uns calçados, já deixava assim do lado da minha cama. E aí, conforme eles fossem conversando, eu ia atirando para eles ficarem quietos, para dormir, aí chamava a mãe, o pai, mas enfim. É diferente você viver uma infância cheia de gente ao teu redor. Você não tem privacidade de muitas coisas. Eu ainda me lembro do tempo que era só eu, que tinha os meus brinquedos. Durou as minhas 3 coisas, anos sozinho. ninguém só? quebrava nada, durou 3 anos e meio essa vida. 3 anos em paz. Depois eles nasceram, vieram quebrando tudo, mas enfim, foi bem legal, a gente se divertia bastante. Eu para o meu irmão mais novo dá 10 anos, quase 11 de diferença, né? Tem o André, era da minha turma da briga, ó, vai comigo que eu te protejo depois. Aí os outros 3 se juntavam, né? Enfim, foi bem legal. Tem uma história essa do quarto, né? Daí como ele era o mais velho, né? Era que ele cantava de galo, né? Aí eu lembro uma vez que ele jogava, jogava o sapato, né? Aí uma vez eu peguei o sapato que eu deitava de algum lugar lá, e daí a gente tudo dormindinho. Aí eu peguei um dos que ele jogou, daí eu devolvi assim, né? Disfarçadamente. Joguei. Aí caiu nele, ele levantou todo macho. Quem foi? Quem foi? Quem foi? E todo mundo dormidinho. Tava puxado, né? Aí volta lá no quarto. Então vamos lá agora, Ana Maria também tem outra pergunta. Como era seu relacionamento com seus pais durante sua adolescência? Olha, ao contrário dos meus irmãos, eu não fui assim um adolescente tão problemático nessa área. É claro que eu tive alguns embates, como todos vocês vão ter, porque quando você é adolescente, você começa pela primeira vez na vida a querer fazer com que a tua opinião valha. Quando você é criança, eles não te dão muita bola, né? Quando você começa assim no início da adolescência, você começa a formar uma opinião, mas os outros meio que já te cortam, aí que você vai crescendo, vai ficando um pouquinho maior, você já quer que a sua opinião
venha valer. E por você nunca ter tido isso na vida, isso é muito importante para você. Depois, mais tarde, você vai aprender que não é assim que você faz com que a tua opinião prevaleça. Mas eu não tinha tanta dificuldade, mas tive algumas dificuldades, principalmente dos meus 14 para 16 anos. Foi a época que talvez eu tive mais embate, em especial com a minha mãe. Meu pai não me folgava muito porque não dava, né? Mas com a minha mãe, assim, eu meio que bati de frente com ela em algumas coisas. Eu me lembro que eu carreguei comigo, isso eu descobri depois de adulto, assim, gente, uma espécie de uma rejeição um tempo pela minha mãe quando eu era adolescente. Quando eu era criança, eu tinha alguns pesadelos recorrentes, era sempre o mesmo pesadelo. Eu estava num lugar qualquer e de repente estava com ela assim, e às vezes estava alguns dos meus irmãos ou o próprio pastor Juliano aqui que morou um tempo com a gente, e de repente ela saía correndo de mim, correndo e fugia, e eu saía correndo atrás dela, e às vezes eu conseguia agarrar ela e ela se desfazia de mim e fugia. E eu não percebi, mas era um pesadelo. Eu acordava chorando, eu acordava assim meio desesperado, com o sentimento de ser abandonado. Então era uma coisa que o inimigo já vinha plantando no meu coração, de que a minha mãe fugia de mim, eu não queria, ou que eu era a segunda pessoa na vida dela, no sentido de que eu não era o mais importante. Eu não percebi isso. Durante muitas vezes eu sonhava com esse tipo de coisa e acordava achando que era um sonho. Então, quando chegou na adolescência, eu tive esse sentimento por ela, que eu não me importava muito e, consequentemente, eu não comecei a dar valor para aquilo que ela falava para mim. Eu fui descobrir isso mais tarde, onde realmente aí meu coração sarou e eu pude restabelecer o laço com ela. Mas eu vejo que muitas pessoas que não percebem isso, passam a fase da adolescência com algumas dificuldades, achando que, não, eu sou assim mesmo, meu pai é assim mesmo, ele é muito diferente de mim, minha mãe é muito diferente de mim. Não é. Às vezes é uma coisa que o inimigo planta. Se não fosse isso, eu acho que eu teria passado pela adolescência sem nenhum problema com os meus pais. Mas isso me chamou muita atenção, porque eu descobri depois de adulto, e depois assim de várias experiências que eu tive com Deus, e isso sarou meu coração. Senão talvez até hoje eu fosse um adulto que teria uma espécie de sentimento, por mais que a minha mãe expressasse que me amava, de que ela não gostava de mim, de que ela preferia outras pessoas além de mim, por causa daqueles sonhos, daqueles pesadelos que eu tinha sempre a mesma coisa. Uma coisa também interessante de mãe, né? A gente sabe que na adolescência você fala, com o pai não dava para falar muito, né? Que daí o pai já era, o pai é aquela autoridade mais forte, vamos dizer, olhava, temia um pouco. E o que acontece às vezes na adolescência é que os adolescentes às vezes começam a desrespeitar justamente as mães, né? Porque sentem assim como se fosse, ela fala mais comigo, e fica discutindo mais, querendo, a gente argumenta mais com a mãe e tal. O que você acha desse momento onde você acha que você é mais forte que a tua mãe, que às vezes com o teu pai você ainda não é, e aí você começa a menosprezar a tua mãe por isso? Na adolescência, acontece mudanças físicas com a gente, mas também acontecem mudanças emocionais. Eu vou citar o exemplo, por exemplo, de meninos e meninas. Os meninos, quando eles são menores ou são crianças, eles têm um apego muito grande pela mãe, um amor muito grande. Eles querem estar junto, porque a mãe abraça, a mãe faz praticamente tudo aquilo que eles querem e tal. E quando chega na adolescência, acontece não só a mudança física, a mudança emocional. E olha que interessante o que acontece com o menino. Para ele se sentir homem, ele começa a querer se afastar das coisas de menina. Aí você vai começar a ver aqueles meninos que começam a implicar com as meninas, com as brincadeiras de menina, ou com as coisas que as meninas fazem, não porque eles não querem brincar, ou que isso não é para eles, né? Mas é porque emocionalmente eles não querem mais ser associados a meninas, eles querem ser homens. E eles vão tendo alguns comportamentos diferentes, querendo as brincadeiras mais radicais, é onde vem, de repente começa a revolta em alguns deles, querer brigar e tal. Não é que eles estão de mal com o mundo, eles querem que os outros reconheçam eles, que eles agora são homens, não são mais meninos. E emocionalmente, isso acontece em relação às mães. Então as mães, principalmente, elas têm um choque na adolescência, porque o que acontece? Aquele menino que era sempre carinhoso com ela, agora de repente ele começa a querer confrontar ela, não só porque ele tem pensamentos diferentes, mas porque dentro dele tem um negócio dizendo para ele que agora ele tem que se associar mais aos homens. Isso está dentro de todos nós. Talvez não acontece com tanta frequência na nossa cultura, porque vocês estão sendo especial, eu já saí dessa fase faz tempo. A suprimir ou a reprimir esse instinto que está dentro de você.
de ser homem, tem coisas que o homem faz, que o homem gosta umas coisas estranhas mesmo, né? E menina gosta de umas coisas que são estranhas para nós, não que é diferente, não que você não possa fazer as coisas que eles fazem, mas é diferente, né? O homem ele gosta de algumas coisas nessa fase da adolescência mais agressiva, que ele extravase essa adrenalina, que ele sinta que ele é forte, que ele sinta que ele consegue fazer coisas que ele nunca fez na vida, está dentro dele. E geralmente essa sociedade hoje ela tenta reprimir esse sentimento, falando que não, isso aí é machismo. Tem alguns tratamentos que são, mas tem coisas que está lá dentro, é uma fase que tem alguns hormônios que vão subir muito e depois eles vão embora. Eles sobem muito para quê? Para você realmente desenvolver aquele lado. E emocionalmente acontece isso em relação ao menino com a sua mãe. E aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar em embates com a mãe dele, não porque ele não gosta dela, mas porque ele quer ser associado agora às coisas de pai ou de homem. E geralmente é nessa fase que os meninos começam a se inspirar mais no pai, querer descobrir como é que o pai faz as coisas no trabalho, ou olhar se não tem o pai, algum parente na família que é homem, o irmão mais velho ou o tio, e começa a querer se inspirar nele e menosprezar a mãe. Então, se isso de repente esteja acontecendo contigo, em primeiro lugar, saiba que é normal. Segundo lugar, saiba que isso não te dá o direito de você desrespeitar a tua mãe ou a figura materna que você tem na tua vida aí, de nenhuma maneira, né? Se você conseguir aceitar isso e entender que o caminho para você se tornar um homem vai muito além de você subjugar o desejo de uma mulher que era autoridade sobre você. Vai muito além de você fazer prevalecer agora a tua opinião em cima dessa pessoa que era autoridade sobre você. Não, agora sou eu que mando aqui, agora a minha opinião vale. Não é esse o caminho, gente. É bom esse sentimento que tem, significa, os hormônios estão sobre você, você está entrando numa nova fase da vida, mas você precisa passar por ela da melhor maneira possível. Tem coisas muito boas que você vai fazer, que você, menino, vai desenvolver a tua masculinidade, vai se tornar um homem de verdade, que está em falta hoje, né? Vai se tornar um homem de verdade e vai aprender o que é, sim, as coisas de homem, sem necessariamente você desrespeitar as outras pessoas. Amém. Mariana, você tem uma pergunta aí. Como você conheceu Jesus? Eu tinha 10 anos, a primeira pessoa a se converter na minha casa foi a minha mãe. Foi a época que nasceu a nossa igreja, a Verdade que Liberta, uma cidade bem pequena em Matelândia. Já contaram essa história aqui? Resumidamente, né? A nossa igreja nasceu assim, era um grupo de famílias que se reuniram para estudar a Bíblia, eram todos da igreja católica, estudaram a Bíblia de forma independente, foram vendo as diferenças que tinha onde eles estavam para aquilo que a Bíblia dizia, até que eles chegaram a um ponto que eles foram assim praticamente expulsos da igreja católica e começaram a se reunir nas casas, uma cidade bem pequena chamada Matelândia, lá no interior do Paraná, pertinho de Foz do Iguaçu. Nessa época, a minha mãe estava dentro desse grupo, na sequência veio meu pai, e eu estava na catequese na igreja católica. Quem nunca viu, a catequese seria mais ou menos uma escola bíblica, onde você tem que aprender todas as doutrinas, os dogmas da igreja, para você poder se confessar para o padre, para você poder tomar a eucaristia deles lá, para você casar depois, enfim, você tem que passar por esse estudo. E eu estava nessa época. Você tinha que decorar muitas, que eles chamam de oração, a gente chamaria de reza. São pequenos trechos de oração decorado. Então tem por exemplo, o ato de contrição, o ato de caridade, tem que decorar o Salve Rainha, o Pai Nosso, a Ave Maria, tem um monte de rezas lá, que dentro do catecismo católico você tem que passar. E eu estava nessa fase do estudo na catequese, e eu queria muito tomar a primeira comunhão, que eles chamam, que era aquela hóstia, não sei se vocês já viram em algum lugar, né? Que o padre molha lá num copinho e dá para as pessoas. Eu queria muito aquilo, porque quando eu era criança, eu ajudava às vezes o padre lá na cerimônia da missa, né? Você ficava lá só dando uns negocinhos para ele ali que ele pedia, tal, né? O cálice, essas coisas ali que para mim passava mais rápido. Eu achava que demorava muito, a missa era chato para mim como criança, né? E eu queria muito experimentar aquela primeira comunhão, mas você só podia depois que terminava isso. E eu tinha já passado até pela confissão. Você ia lá no padre, sentava e falava para ele tudo aquilo que você tinha feito de errado, né? Que eu sentava, eu falei, bati nos meus irmãos, o Jean falou isso, eu falei aquele outro para ele lá em casa, e eu não deixei eles assistirem televisão, enfim,
me confessei lá, e qual era a forma de penitência? Eles falavam assim, agora, para você ser perdoado dos teus pecados, você vai lá naquele cantinho lá e reza 5 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 3 atos de contrição, mais 7 Salve Rainha lá. Enfim, você tinha que saber essas orações. Eu estava nessa época. E faltava uma semana para eu ter a primeira comunhão, quando meu pai e a minha mãe me chamaram. Meu pai tinha uma farmácia, e eles me puseram sentado assim, e começaram a me explicar por que é que eu não precisava mais ir para a catequese. Nossa, eu queria muito ir para a catequese, eu não entendi muito aquilo na época. Eu falei, mas então deixa só eu terminar esse pedaço. E eles foram me explicando, até que eu entendi, ainda que eu era novo, né? Eu tinha 10 para 11 anos, que eu não precisava mais daquilo, não precisava mais decorar aquelas coisas todas lá. E foi ali um processo onde eu comecei a conhecer a Jesus. Eu me batizei muito cedo. Hoje, eu não recomendo que as pessoas se batizem na idade que eu me batizei, mas eu não me arrependo, assim, eu tinha plena consciência, eu tinha 12 para 13 anos mais ou menos, mas eu tinha plena consciência daquilo que eu estava fazendo, né, da decisão na época, e eu não tenho um momento assim, eu me converti nesse dia, mas ao longo do processo que a igreja foi nascendo e foi crescendo, foi onde eu fui entendendo mais. Se eu for dizer para você, quando eu me converti de verdade, eu diria que eu entendi plenamente aquilo que a palavra queria dizer para mim lá nos meus 16, 17 anos. Mas eu considero que eu servia a Jesus ainda antes disso, né? Como é que foi esse sentimento quando você, estou aceitando Jesus? Como é que foi esse dia? Algumas igrejas, elas fazem esse, a gente chama de apelo, e você levanta a tua mão e você responde aquele chama a oração do pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo a ti Jesus como meu único suficiente Salvador e tal. Alguns creem que quando você repete isso, você já é salvo naquele momento e você recebe a Jesus. E a Bíblia fala que se você confessar com a tua boca, isso está certo, não está errado você confessar essas coisas, mas confessar com a tua boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, aí você passa a ser salvo. Então a grande diferença está nesse momento em que crê com o coração. Então eu não tive esse momento que o Jean perguntou para mim, assim, o dia que eu confessei a Jesus, porque eu já tinha confessado antes com a boca, mas eu tenho mais ou menos a fase da minha vida em que eu entendi com o meu coração o que é que isso significava, porque eu tinha o sentimento de que a gente acreditava que Jesus poderia voltar a qualquer momento, e se você tivesse em pecado, Ele ia te deixar aqui. Eu tinha muito medo, não era de não estar com Jesus, eu tinha muito medo de ficar na desgraça do mundo, na grande tribulação. Então, eu meio que seguia mais a Deus por medo de não querer que as coisas ruins acontecessem comigo, do que por amor a Ele. E um dia nós estávamos numa vigília, num sítio lá em Matelândia, era não sei que horas da noite, mas eu me lembro assim, eu olhei para o céu, eu pedia muito sinal para Deus nessa época. Eu disse, Deus, me mostra se o Senhor vai me levar, não vai. Me mostra se eu vou ser salvo ou não. Eu pedia muito essas coisas assim, porque eu tinha medo disso, né? E assim, de alguma maneira, naquele dia eu me lembro que Deus confirmou para mim. Eu olhei para o céu assim, eu tive uma confirmação, e você vai estar junto comigo. E daquele dia em diante eu passei a servir a Deus, ou tentar servir a Deus, não mais por medo, ou medo de não ir para o inferno, né? Ou simplesmente querer ir para o céu, mas eu quis conhecer a Deus de fato. Então, se me perguntassem qual é o momento da minha conversão, eu diria assim, é o momento em que eu entendi que servir a Deus não tem a ver com medo de não ir para o inferno, ou simplesmente querer um bom lugar no céu, tem a ver em querer conhecer Ele de verdade. Isso eu entendo por conversão, e foi mais ou menos nessa época, com 16 anos. E aí, Bruna? Quem te ajudou espiritualmente na sua caminhada na adolescência? Gente, isso é muito legal. Você precisa de referências. Se você não tiver referência na vida, você vai buscar essa referência em algum lugar, mesmo que você não tenha consciência. Não tenho ninguém de referência. Não, você tem. Você está se inspirando num cantor, num youtuber, em alguém que você está olhando e querendo ser igual, querer ter as coisas que ele tem, fazer as coisas que ele faz, para tentar ser o que ele é. Nós, como seres humanos, a gente já nasce com isso. Então, ter boas referências é a chave na vida, inclusive na vida adulta. Até hoje, eu tenho que ter referências de que casamento que eu quero para mim. Qual é o casal que eu olho e que eu me inspiro? Ou mais de um. Qual é o pastor que eu olho e que eu me inspiro,
que eu quero ter o que ele tem, não no sentido físico ou de conhecimento, mas a experiência com Deus que ele tem. Qual é a pessoa que eu considero uma pessoa, poxa, ela é uma pessoa legal com todo mundo, ela faz amizades, eu preciso de referências. E na adolescência é uma das melhores épocas para você escolher as referências. Porque às vezes você escolhe a referência de um amigo, e aí o que você faz? Você começa a querer se comportar como ele, ou querer se vestir como ela, mesmo que seja inconsciente. Qual é a referência? Como é que você sabe que você está tendo alguém de referência? Você quer estar perto dessa pessoa. Você quer saber constantemente o que ela está fazendo, o que tem de novidade na vida dela. Isso significa que essa pessoa se tornou uma referência para você. Quando você quer se vestir igual ela, se falar igual ela, saber as mesmas coisas que ela sabe, ou ter uma vida parecida com a dela, isso significa que essa pessoa se tornou uma referência para você. Isso pode ser muito bom, ou pode ser muito perigoso, porque se você escolher uma pessoa que tem uma referência errada, você pode achar que tudo que ela faz é certo. E aqui vem uma segunda lição que é bem legal vocês entenderem. Você pode escolher até uma pessoa que não seja da igreja para ser uma referência para você em uma determinada área. Você não conhece nenhum psicólogo, nenhum fonoaudiólogo, nenhum advogado, nenhum empresário aqui da igreja que possa ser uma referência para você, mas lá fora tem. E na maneira como ele vê o mundo, como ele encara os negócios, ele é honesto com os negócios dele, ele tem uma visão ampliada, você pode. Mas você tem que entender que aquela pessoa você está escolhendo para ser uma referência naquela área de negócio, naquilo específico. Ela não é uma referência para você, às vezes espiritual, de como tratar um homem, de como tratar uma mulher, de como ser uma pessoa de Deus. E isso, gente, é muito importante, porque na fase que vocês estão, e eu me lembro muito bem, eu engolia tudo que aquela pessoa fazia, que eu me considerava como referência. Tinha uma fase da minha adolescência assim, que eu gostava muito de rock, né? Então eu curtia muito Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, todo esse pessoal assim, que era um pouquinho antes da minha época, mas eu peguei eles ainda no auge. Aí para você complementar essa pergunta aí, já a Ana Maria já faz a próxima para ele já continuar com essa resposta aí. Você se considerava um adolescente espiritual e temente a Deus? Temente a Deus, sim. Espiritual depende do que nós entendemos. É muito importante você ser temente a Deus, porque eu estava falando da música, né? Que eu gostava muito, e aí eu comecei a olhar para esses caras e encontrar uma inspiração, porque eu não tocava ainda, mas eu queria muito tocar. Isso me inspirou a querer tocar. Mas aí eu enxergava as outras coisas deles também. Você não consegue separar o que é bom e o que é mal ainda. Por isso que você precisa de outras referências. Está aqui o pastor Jean para ser uma referência para você. Está lá o teu líder de PG para ser uma referência para você. Estão lá os teus pais para ser uma referência para você. Isso é bem importante. E aí nessa adolescência, por exemplo, não tinha ninguém nós não tínhamos ainda nem grupos de jovens ou de adolescentes, ou até outras pessoas que se aproximassem para ser uma referência. Mas eu me lembro que começou a chegar alguns jovens um pouco mais velhos no nosso ambiente de convívio, e eles se tornaram referência. Não foram referências muito boas. Então essas partes das músicas que eu escutei na adolescência, das coisas que talvez eu fiz de errado, eu fiz olhando para eles e pensando assim, não, eles vão na igreja, eles fazem isso também, eu acho que eu posso fazer também. E aí eu me envolvi, por exemplo, em algumas brigas, em algumas situações assim, que depois eu vi que eu não tive uma boa referência. Me envolvi em alguns relacionamentos de namoro antes do tempo, inspirado nessas coisas também, que depois eu vi que não era uma boa referência para mim. Mas o que é que foi a chave, seguindo a pergunta? Eu era temente a Deus. O que significa ser temente a Deus? Quando eu fazia as coisas eu pensava assim, será que Deus está contente comigo? Será que realmente isso agrada a Deus? A gente ouvia muito isso na nossa igreja desde o começo, né? Isso agrada a Deus. E isso me ajudava a retornar para o caminho. Então, se eu fiz algumas coisas erradas, claro que eu fiz bastante, como vocês mesmos vão fazer, inevitavelmente. Mas a chave é, como eu posso retornar? Quem eu quero agradar mais? As pessoas, os meus amigos ou a Deus? Como eu tinha isso no meu coração, isso me ajudava a retornar para o caminho. Então, eu era temente, e isso me ajudava a ser espiritual. E Ana Maria, pergunte para ele complementar, a Mariana, né? Pergunta para ele complementar isso que você está falando. Você já passou por algum momento de indecisão onde escolheu por Deus ao invés do mundo? Várias vezes, né, gente? Várias vezes eu escolhi o mundo ao invés de Deus. Mas um momento crucial da minha vida
foi quando eu vim para o ministério. Eu me formei em fisioterapia, fiz 4 anos, depois fiz mais 2 anos pós-graduação em ortopedia e desportiva. Então, se vocês se machucarem, pode me perguntar, que eu ainda me lembro de bastante coisa. A minha especialização foi de entorse no tornozelo, eu gostava muito de jogar futebol. Eu fiz 1 ano e pouquinho de estágio lá no Atlético Paranaense. E depois eu trabalhei um certo tempo com fisioterapia, morei em Brasília. Depois voltei e comecei a trabalhar numa transportadora enquanto eu não me ajustava de novo. E acabei ficando ali um bom tempo. E mais tarde, alguns anos mais tarde, eu recebi o convite para eu entrar no ministério, viver só da obra, né? Mas eu não queria por várias situações, né? Não só financeira, que era menos vantagem até de onde eu estava, mas porque eu sabia que existia um preço grande a pagar e naquela época eu não estava disposto a pagar. Não que a vida ministerial é pesada, é difícil, ela envolve muitas renúncias, com certeza, né? Mas eu não estava disposto a pagar naquela época. Então, se eu fosse responder essa pergunta, se eu escolhi por Deus ou para o mundo, essa foi o momento mais difícil da minha vida, entre eu abandonar a minha carreira e viver apenas do ministério e confiar em Deus, né, que as coisas fossem se ajeitar e deixar todo o estudo que eu tinha feito, toda a carreira que eu tinha tentado plantar. Essa foi a decisão mais difícil, mas ao mesmo tempo a melhor que eu fiz, porque talvez hoje eu poderia estar melhor financeiramente, poderia estar em outro lugar, com uma outra carreira, mas não com esse senso pleno de realização que eu tenho hoje. Isso eu não troco por nada. Ana. Para mim é uma alegria estar aqui entrevistando. E a minha primeira pergunta é: para você, como foi desvincular das coisas do mundo e focar no mundo espiritual? Gente, você não precisa deixar de fazer todas as coisas que você faz lá fora para se considerar uma pessoa espiritual. Pelo contrário, Jesus não manda a gente se isolar do mundo como um monge. Agora vou morar lá no alto de uma montanha, não vou me envolver com ninguém para que eu não peque. Não é esse o teu chamado. Teu chamado é para você permanecer onde você está, só que ao invés de ser influenciado por esse meio, você passa a ser uma influência. Se você convive no meio de pessoas, amigos, trabalho, qualquer lugar, e eles te levam para o mau caminho, significa que você sim tem que sair daquele lugar e deixar essas amizades de lado. Isso é certo você tem que fazer isso. Agora, o que você tem que fazer? Você precisa talvez retornar àquele lugar como uma pessoa de influência. Deus não te chamou para viver isolado desse mundo como uma pessoa espiritual. Então a melhor coisa que você tem a fazer é, primeiro, ter uma base sólida. Vocês daqui a um tempo vão entrar na faculdade, vocês vão ouvir sobre muitas teorias. Se você não souber, não tiver uma base sólida de como Deus criou o universo, de quem Deus é de verdade, você vai ouvir um monte de mentira lá, achando que é a verdade, só porque ninguém nunca te falou aqui. Tem coisas muito profundas a ser estudadas a respeito da criação, do criacionismo em si. Tem várias correntes aí de pensamentos cristãs a respeito disso. Então você embasa a tua fé para você estar lá no meio daquela turma. Quando eu tinha 34 anos mais ou menos, 33 anos, eu comecei a fazer, eu entrei numa escola de arte marcial bem conhecida em Curitiba, que é a Chute Box, que é o carro-chefe era o Muay Thai, mas eles... antes de virar o MMA, hoje se chamava Vale Tudo. E o mestre lá, ele foi um dos precursores da escola e tudo. E eu comecei a treinar lá por causa do meu cunhado, tal. Eu queria uma coisa de saúde, mas eu achei muito legal a escola e a filosofia daquele mestre, umas coisas bem corretas, não podia droga e tal. E eu vi muitos adolescentes, muitos jovens lá. E depois de um tempo assim... é uma coisa assim agressiva, não é um negócio assim 100% você vai entrar e ser saudável se você quiser lutar de verdade, né? E eu comecei a pensar assim, não, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu tenho outras coisas para fazer. Mas aí embasado na tua pergunta, eu comecei a olhar assim, poxa, tem bastante jovem aqui, tem gente que eu vejo que está perdido, tem muita gente que tem um lar desestruturado, vem aqui porque é agressivo, porque quer bater em todo mundo. E como eu posso ser influência aqui dentro? Não adianta eu ser um pastor e querer só pregar as coisas lá para eles. Como eu posso ser agora aqui não um pastor para eles, mas um cristão em cima disso? Evidentemente que eu não tenho que falar a mesma linguagem que eles, os mesmos palavrões que eles. E aqui está a diferença, gente. Em todos esses ambientes que eu circulei, tanto no futebol, quanto ali dentro das artes marciais, que eu fiquei 8 anos lá dentro.
eu sempre tentei influenciar com o meu comportamento. Poucas vezes eu tive a oportunidade de realmente falar da palavra de Deus abertamente. Mais tarde, depois de uns 6 anos que eu estava lá, o meu mestre teve uma doença degenerativa que levou ele à morte depois, né? E eu tive a oportunidade de entrar em várias academias daí sim para falar da palavra de Deus, porque eu já tinha uma graduação assim mais alta e aí você é mais respeitado por causa disso. Então, quando abria uma academia nova, por exemplo, eles me convidavam para eu ir lá e no primeiro dia, na primeira aula, eu trazia uma palavra de Deus verdadeiramente em cima da realidade deles. Adolescentes, pessoas, jovens, às vezes até lutadores profissionais mesmos, que tinham uma realidade de vida totalmente diferente da minha. Eu encontrei naquele lugar, você vê, um lugar que talvez poucas pessoas entram, para como falar da palavra de Deus com as minhas atitudes. É claro que a gente saía na mão ali e depois no final era outra coisa, né? Mas é dentro daquela realidade que eles conheciam e conviviam, eu conseguia plantar o evangelho não simplesmente com uma Bíblia na mão e um estudo, mas baseado na vivência. Eu não falo palavrão como os outros. Todo mundo lá tem um apelido. Meu apelido era Van Damme, então entrar lá só me chamava assim. Mas às vezes tem alguns apelidos que são pejorativos, que diminuem a pessoa. Não vou citar aqui alguns aqui que é bem feio. Mas o que eu fazia nisso? Todo mundo chamava todo mundo pelos apelidos. Quando era pejorativo, eu chamava pelo nome. Então, se o nome do cara era Lucas e o apelido dele era o Gordinho, o Balofinho, coisa assim, eu chamava ele pelo nome. Então, essas pequenas atitudes no dia a dia, ao longo de muito tempo, era o que eu entendi, eu consegui influenciar aquele meio em muitas pessoas. Hoje eu estou há 3 anos fora, estive em Curitiba semana passada, passei lá na academia para rever o pessoal todo e ainda consigo manter esse relacionamento. Em algumas que eu vou, lá em Colombo, por exemplo, onde vocês moraram, tem uma lá, de um amigo meu que hoje é faixa preta também. A última vez que eu estive lá, ele me convidou para eu fazer no final do treino, sempre tem uma preleçãozinha, uma lição de moral, assim, né? Para eu trazer uma palavra. E isso significa que eu deixei uma marca, eu não pedi para estar lá. Ele enxergou isso em mim, e isso eu achei fantástico, porque eles foram descobrir que eu era pastor bem depois. Tanto é que eles nunca me chamaram de pastor, sempre de o Van Damme chegou e vamos lá. Eu tive o privilégio, né, de fazer uma aula experimental uma vez. Eu fui em Curitiba, ele se aproveitou de mim. Querem que eu bata nele aqui com uma demonstração para vocês? Aí ele se aproveitou de mim, né, porque ele sabia as técnicas, né, mas tudo bem, deixa para lá, isso é para outra história, né. E aí eu tive uma aula ali com esse mestre Zito, foi bem legal, eu aprendi a respeitar muito, assim, o que acontece ali. E como o nome dele era Van Damme, né, aí eu ganhei o apelido, o meu era o irmão do Van Damme. Era o meu apelido. Agora vamos umas perguntinhas mais rapidinhas aqui, mas sobre família. Acho que é a Karen que vai fazer essa pergunta, não? É a Alice. Uma curiosidade, muitas pessoas têm nessa fase de idade, que as pessoas já querem se relacionar com o sexo oposto, né? Assim, aqueles que são mais dentro da palavra, né? Mas existem também as pessoas que querem o mesmo sexo. Mas enfim, Alice, qual é essa pergunta? Eu queria saber como você conheceu a pastora Michele. Gente, uma decisão muda tudo na vida. Quando eu saí de casa com 16 anos, lá na minha cidade não tinha mais assim o 2º grau, estudo, não tinha ainda muita faculdade, não era que nem hoje que você pode fazer até à distância, não tinha. Então eu tinha uma opção, ou ia para Curitiba morar com a minha avó para estudar lá, ou ia para Tubarão morar com uma tia minha para estudar lá também. E aí eu queria muito ir para Tubarão porque tinha o meu primo que era mais ou menos da mesma idade. Aí eu já pensei, poxa, vai ser bem mais legal estar ali junto com eles, né? Eu não queria ir para Curitiba. E aí ficou nessa decisão, eu fui para Tubarão, conheci mais ou menos lá a escola onde eu podia estudar, e fui para Curitiba, fiz a mesma coisa. Eu decidi, não, acho que eu vou para Tubarão mesmo. Mas no dia que meu pai e minha mãe iam embora, e eu tinha que decidir se eu ia para Curitiba ou ia para Tubarão, não sei o que me deu assim, que eu acho que eu vou ficar em Curitiba mesmo. E foi uma decisãozinha assim, que eu não pensei que isso ia mudar a minha vida. E isso mudou totalmente a minha vida. Então, cuidado com cada decisão que você tiver que tomar, onde você vai estudar, porque você pode encontrar a pessoa que você vai passar o resto da tua vida, ou você pode se meter numa enrascada muito grande porque você foi parar naquele lugar. E por eu ter decidido ficar em Curitiba, eu acabei indo para uma igreja que era bem perto da nossa casa. Nossa igreja, Verdade que Liberta, não existia lá em Curitiba ainda, que por um acaso era a igreja que o pai da minha esposa, da Michele, era pastor. Ele tinha ido uma vez para Matelândia, então eu tinha conhecido ele. E aí lá eu acabei conhecendo ela. 2 anos depois
nós começamos a namorar, eu tinha 17 para 18 anos mais ou menos. E aí com 21 nós nos casamos. Continuando aí, então, a Ana também tem uma pergunta bem interessante. Como você soube que seria pastor? Gente, eu não queria ser pastor por toda a lei. Não queria mesmo. Eu queria servir a Deus. Eu servia na igreja como músico, comecei. Quando eu estava em Curitiba, eu me desenvolvi muito mais como músico, era um outro estilo, então eu aprendi um monte de coisas. Tocava guitarra, foi onde eu comecei mesmo. E eu vi muitos pastores, que viria a ser meu sogro era pastor, meus pais se tornaram pastores depois. Meu pai, como eu falei, ele tinha uma farmácia, minha mãe era professora, então eu vi o processo. Eu não queria ser pastor, não porque ganhava mal, mas porque eu via que era uma vida de sacrifício que eu não estava disposto a fazer. Não que é uma vida ruim, gente, é maravilhoso, é extraordinário, mas eu não estava disposto a passar por tudo aquilo que você tem que lidar com pessoas, você tem que perdoar muitas pessoas, você tem que olhar muito mais para os outros do que para você. E naquela época eu olhava mais para mim, eu pensava assim, poxa, eu já tenho os meus problemas, eu nem consigo nem resolver os meus problemas, eu ainda tenho que resolver os problemas dos outros. Então durante muito tempo eu não quis. Eles me convidaram e falavam sobre isso comigo, durante 2 anos mais ou menos eu não quis. Então quando o pastor Juliano saiu de Curitiba para Tubarão, para ser pastor lá em Tubarão, eu estava há 1 ano e meio, quase 2 anos no ministério, servindo como ministro, assim, né? Mas não era pastor. E aí veio o convite da Nacional para eu ser pastor. E eu aceitei de maneira assim relutante. Por que eu aceitei? Eu confiei. E aqui que vem as referências. Lembra que a gente falou de referências? Que as minhas referências, a minha liderança, sabia mais sobre a minha vida naquele momento ministerial do que eu. Então, apesar de eu estar relutante, eu não duvidava do chamado de Deus para mim, mas eu não sabia se era para ser pastor, né? Mas eu confiei que a liderança estava enxergando algo que eu não enxergava naquele momento. E foi bem interessante, porque eu fiquei 2 semanas assim, não, Senhor, eu acho que eles estão errados, toca no coração deles, mostra para eles que tem outras pessoas aí no ministério que pode vir para Curitiba e pastorear, não sou eu. E eu fiquei rejeitando isso até que eu entendi. Aí Deus calou aquilo no meu coração, não, sou eu sim, eu tenho que assumir isso. Tem que assumir essa responsabilidade. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão baseado não no meu entendimento naquela época, mas no entendimento dos meus líderes. Eu confiei neles e que eles tinham esse cuidado sobre mim. Eles enxergavam coisas que eu não enxergava sobre mim. E eu estava, graças a Deus, eles estavam certos e eu acertei em obedecer. Uma curiosidade, né, sobre você falou de música ali, né? Eu volta e meia falo que às vezes eu não tinha teclado e eu desenhei um teclado num negócio de madeira para na minha mente ensaiar ali a posição das notas e tudo, e me ajudou, né? Eu me lembro que você lá em Curitiba, aliás, a gente, quando eu fui morar para lá, de vez em quando eu também conto essas histórias para eles, daí ele já foi morar também, a gente ficou junto lá. A gente foi na mesma igreja, que não tinha nossa igreja lá, né? Que era da pastora Michele, o pai do pastora Michele. E aí lá eu acabei também me desenvolvendo melhor musicalmente. E aí você tinha uma guitarra, altas guitarra, cubo, como é que você fazia para ensaiar? Gente, era um tempo diferente, a gente não tinha acesso a nada, não tinha. Pensa, se você não tivesse YouTube, o que você faria para descobrir as coisas? Como apertar um parafuso, como descobrir não sei o quê, como destravar esse celular, como é que você faria? Para quem que você vai perguntar? Né? Se não tivesse a internet, para quem que você vai perguntar hoje? Acabou a tua vida, né? Acabou o teu conhecimento. Nessa época era mais ou menos assim, só que por a gente não ter acesso às coisas, não significa que você não pode se aprimorar. Então a gente não tinha acesso a nada. Eu toquei 7 anos sem ter um instrumento. Então eu tinha que ir na igreja. Antes de eu pegar essa guitarra emprestada, eu tinha que ir na igreja para ensaiar lá as coisas. Então, como é que eu fazia? Para eu decorar, por exemplo, um solo desse que estava tocando, os caras tocavam aqui, eu sentava atrás deles e ficava esperando a hora da música para eu decorar na minha mente o que ele tinha feito, para quando eu chegasse em casa eu tentar reproduzir a mesma coisa. Então pense que eu tinha que ir várias vezes no culto para descobrir, prestar bem atenção na hora que ele estava fazendo, para eu memorizar isso e chegar em casa e tentar descobrir como é que se fazia isso. E aí depois eu consegui até uma fita, vocês conheceram aquelas fitas cassete? Lembram? Aquela fita tinha um problema, gente, que se você botava no aparelho,
ele tem que rodar numa velocidade bem certinha para a música ficar igual. Se você rodar um pouquinho mais devagar, a música baixa o tom. E quando a fita fica velha, ela tem dificuldade de rodar. E aí às vezes acontecia que você aprendia a música num tom errado e chegava lá na igreja era outro tom. Então tinha mais essa dificuldade, só que tudo isso era bom, porque você aprendia. Eu consegui uma guitarra assim bem velha, sem amplificador, sem nada. Eu toquei 7 anos sem nada disso, sem som, sem nada. Então eu tinha que botar a cabeça aqui e ficar escutando. O que eu aprendi que hoje quase nenhum músico aprende? Eu falo isso sempre quando eu vou falar para músicos. A guitarra, se você tocar sem amplificador, o somzinho é bem fraquinho. Você tem que pôr o ouvido ali, ou vai às manhas aí, para quem não tem também, você encosta a ponta dela numa madeira, que daí o som aparece, fica mais alto, que ela fica a ressonância. Às vezes eu fazia isso, encostava ali meio no forro para poder escutar um pouquinho melhor. E aí, o que eu descobri, o que isso me deu? Tem uma coisa que ninguém estuda hoje, então vocês que são músicos aí vão lá, que se chama timbre. Você tem que estudar timbre. Às vezes você quer só descobrir que nota que tira, qual é o tipo do som que você quer construir. Então isso me ajudou um monte, porque eu fiquei um tempão, até eu ligar uma distorção, um efeito na guitarra, demorou anos. Então eu aprendi que eu pegava qualquer amplificador que me desse, pelo grave, médio, agudo, que eram as únicas 3 coisas que dava para mexer, eu descobri o som que eu queria tirar da guitarra limpo, para depois eu colocar os efeitos. Hoje quase ninguém estuda isso. Isso significa o quê, numa linguagem mais simples? Se eu tocar em qualquer lugar e você prestar atenção, você vai descobrir que sou eu mesmo sem me enxergar. Você vai descobrir que aquele som ali, é o pastor tocando, não é as notas que eu estou fazendo, não é aquele tipo de som, é como se fosse o timbre da minha voz. Sabe, se você ouvir qualquer pessoa, teu pai falando, tua mãe no telefone, você sabe distinguir quem é quem. Por causa do timbre da voz. O instrumento tem isso também, você consegue. E quando você faz isso com o teu instrumento, você chega num lugar onde poucas pessoas chegam hoje, tá? Que é muito importante. E isso me ajudou um monte. Tem que treinar, não é desculpa. Bateristas sem bateria, aí não consigo aprender, aprende, faz no sofá. Tem um amigo meu que hoje está nos Estados Unidos, ele é baterista profissional, ele é engenheiro de som profissional, trabalha numa igreja nos Estados Unidos, gravou já por Diante do Trono, todo mundo, esse pessoal aí, e ele aprende a música no ar, no colo, e só chega ali. Então não é desculpa, a gente tem que se empenhar mesmo. Como é pastorear uma igreja, estar à frente de algo tão importante? Gente, a primeira coisa que eu senti lá em Curitiba era uma igreja menor, eram cerca de umas 40 pessoas na época quando eu assumi. Foi impressionante, mas eu senti assim um peso da semana que eu era auxiliar, para a semana que eu assumi, agora eu sou responsável por essa igreja, eu senti um peso muito grande de responsabilidade. Porque aquilo que eu falar aqui na frente, teoricamente as pessoas vão fazer. Então se eu falar alguma coisa sem pensar, ou se eu falar alguma coisa que eu acho que é certo e não for certo, aquelas pessoas vão fazer. E a responsabilidade, teoricamente, não é só delas, vai ser minha também. Então eu senti esse peso muito grande. Só que isso me ajudou muito tempo, eu fiquei lá, fiquei mais ou menos uns 7 anos também ali em Curitiba, pastoreando aquela igreja. Eu aprendi como cuidar daquelas pessoas, o que eu podia fazer por elas e o que eu não podia fazer. Então quando eu vim para cá eu não senti tanto esse peso, porque aqui é bem mais pessoas, né? Mas eu entendi qual era a minha responsabilidade. Então estar à frente de uma igreja é saber que você é uma referência, que tem coisas que você pode fazer, mas você não vai fazer para que outras pessoas não façam mais do que você faria. Por exemplo, tudo aquilo que eu fizer, você vai falar, vai pensar assim, eu posso fazer porque o pastor faz, e eu posso ir um pouquinho mais, porque eu não sou pastor. Entende? Então, se eu começar aqui, gente, vamos, de vez em quando eu venho aqui e te dou um tapa. O pastor dá um tapa em todo mundo, então eu também posso. Mas eu também posso dar um soco porque eu não sou pastor, né? Então, você sempre vai um pouquinho além. Se eu vier aqui falar para você assim, de vez em quando eu escuto aí uma música clássica, uns outros negócios diferentes, aí tal, eu acho que não tem problema nenhum. Você vai escutar as mesmas coisas que eu escuto e um pouquinho mais, porque afinal de contas você não é pastor, então você não precisa de tudo isso. Esse é um pensamento errado, porque você deveria fazer as mesmas coisas que eu faço, porque eu também sou igual a você, sou um cristão igual a você, não tem diferença nenhuma. A diferença é que eu tenho uma responsabilidade maior sobre as pessoas que você. E aí a Bíblia diz assim, que quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Então o peso do julgamento de Deus sobre a minha vida
é maior sobre a tua. Então eu não vejo tanto como um privilégio. Deus fala comigo mais do que você? Depende. Deus vai falar com certeza mais comigo do que com você a respeito de como conduzir essa igreja. Se Deus tiver que dar uma direção para onde essa igreja vai, em primeiro lugar Ele vai dar para mim, não vai dar para você, a não ser que eu não esteja escutando Ele de maneira nenhuma, entende? Agora, as experiências pessoais com Deus não tem diferença nenhuma, não deveria ter diferença nenhuma. Eu estou aqui para inspirar você que é possível. Eu sou uma pessoa igual a você, eu erro igual a você, e por isso que eu falei, eu ando nos mesmos lugares que você anda. Eu não preciso entrar com o título de pastor, eu tenho que ser a mesma referência que você é. Eu estou numa academia, eu também treino, faço lá os meus exercícios e tal, e eu converso com as pessoas e tento falar de Deus sem necessidade de eu colocar, eu sou pastor, me escute. Não, eu tenho algo que é efetivo na minha vida, é real na minha vida. Então, pastorear uma igreja para mim é isso, é ser quem você é em um nível de referência maior. Você tem que se policiar e se você cair, outros caem junto com você. Então, isso é importante. Então, estamos chegando quase ao final, né, do nosso momento aqui de compartilhar vida com o pastor Robson. E temos mais uma pergunta ali da Alice. A gente sabe que existe o peso espiritual, ainda mais para você que é pastor, que está à frente de tantas pessoas, cuidando de tantas pessoas. Eu queria saber como você lida com esse peso espiritual. Primeira coisa, gente, você não é capaz de nada sem Deus. Eu aprendi isso bem cedo na caminhada, porque eu me frustrava muito. Eu queria que tudo fosse perfeito, eu queria que ninguém ficasse chateado comigo, eu queria que as pessoas ouvissem aquilo que eu estava falando, porque eu entendi que é importante. Poxa, eu passei tantas horas estudando. Geralmente, quando eu vou trazer uma palavra aqui de 35, 40 minutos, eu passo 4, 5 dias a fio em cima daquilo ali. Então, são horas e horas, é igual tocar. Geralmente, você estuda 4 horas para apresentar 4 minutos. Essa é a média que você tem que estudar para você tocar alguma coisa, né? E para pregar não é diferente. Às vezes são horas e horas para eu resumir tudo aquilo que eu entendo da palavra naquele tempo. Então, o que eu entendi? Que não adianta esse esforço próprio. Por mais que eu me esforce, nunca vai ser perfeito. Eu nunca vou conseguir fazer isso na excelência. Então, qual é a chave? A chave é que eu dependo de Deus para tudo. Então, eu não tenho nada de diferente dos outros em relação à capacitação. Eu tenho em relação à entrega, com certeza. Tem muitas pessoas abençoadas dentro da igreja, mas que talvez não estão dispostas a fazer tantas renúncias quanto eu faço em outras coisas. Não que eu sou melhor do que elas nisso, mas eu estou respondendo a um chamado diferente. Então eu tenho certeza, gente, não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou mais espiritual, mas é talvez porque eu me entrego um pouco mais. Por isso que não deu certo para o outro na outra área. Mas às vezes tem coisas que outras pessoas são melhores que eu em outras áreas. E eu vou aprender com elas, então eu sempre estou aprendendo com as pessoas na igreja. Tem muitos lugares que eu sou chamado, vou trazer o aconselhamento, às vezes um casal, uma família que está em dificuldade. É claro que eu trago um conselho do Senhor, de Deus, mas ao mesmo tempo eu olho para mim e eu aprendo, eu também fazia isso, ou às vezes eu faço isso. Então eu não sou um ser perfeito, eu jamais vou ser um ser perfeito, mas eu sou, assim como você, um ser que está buscando a perfeição em Cristo. Eu sei que tudo aquilo que eu preciso para ser quem Deus quer que eu seja, é impossível de acontecer se não for Ele. Então não depende tanto de mim quanto eu acho. Qual é o meu papel e o teu papel? É só se entregar, é renunciar à tua vontade, à tua identidade, saber que a identidade dele sobre você é melhor, a vontade dele sobre você é melhor. Todas as coisas que você precisa para ser feliz e pleno, não depende só do teu esforço. Claro que você tem que se esforçar, mas não adianta se esforçar um monte, o máximo, fazer tudo e deixar o Senhor de lado. Você vai chegar lá talvez, mas não vai ser feliz. Vai chegar lá e vai perceber que não era aquilo que você queria. Eu atendo muita gente, desde os caras mais ricos da cidade até os mais pobres, e a conclusão é sempre a mesma. Se não tiver o Senhor naquela equação, não adianta o dinheiro que você tem, nem adianta a miséria que você está vivendo ali. Você não está vivendo a miséria por causa daquilo ou daquele outro, você está vivendo por causa que está faltando Deus na tua vida. Você colocou Deus em segundo plano, seja rico ou seja pobre, a chave é essa. Para você fazer qualquer coisa, para você liderar um PG, você não pode pensar assim, nossa, eu sou o cara mais santo aqui do nosso meio, então eu sou o líder do PG. Você é o cara que não pode liderar o PG.
Eu sou o cara mais pecador, e, poxa, eu sei que eu estou errado, eu tento fazer as coisas certas, mas às vezes eu erro, mas eu estou me arrependendo, eu gostaria de fazer aquilo que é certo. Você é o cara indicado para estar à frente daquele lugar, porque você entende que não é baseado naquilo que você faz, mas no quanto você quer que o Senhor faça através de você. Quanto mais você se acha, menos você é digno de subir. Não tem um dia que eu penso assim, hoje eu estou 100%, dominei a palavra e estou bem santo essa semana, orei bastante, então hoje é o dia que eu posso pregar. Não, esse é o dia que eu não posso pregar, porque é o dia que eu estou achando que eu posso alguma coisa. O dia que eu fiz tudo isso, me esforcei, estudei, penso assim, Senhor, apesar de tudo, Senhor, é o Senhor que tem que fazer, não adianta. Eu já passei muitas experiências, gente, de eu estudar um monte, poxa, essa palavra aqui não tem quem não vá ser tocado por ela, e sair muito frustrado porque eu não consegui passar a mensagem. E já saí vários dias também, minha esposa é testemunha, eu fui para casa depois do culto, falei, muito triste, não consegui transmitir aquilo que eu gostaria de ter transmitido, acho que eu falei, eu acho que eu podia ter me empenhado mais, fui muito triste para casa, e naquela semana eu recebi muitos testemunhos de pessoas, nossa, essa palavra me tocou, moveu. O que eu aprendi? Que não sou eu, é aquilo que Deus quer fazer. O dia que eu me achar alguma coisa é o dia que eu não posso fazer nada. O dia que eu entender que não depende só de mim, mas depende absolutamente dele, é o dia que eu estou pronto para fazer aquilo que Deus me pediu. Uma das curiosidades, você não sabe, mas o pastor Robson fala inglês fluentemente, e Deus tem dado algumas oportunidades, né, para ele poder ser tradutor, né? Uma das pessoas é o Lamar Boschman, né? Ele veio aqui para o Brasil algumas vezes e o pastor Robson esteve com ele. A gente acha muito legal, né? Porque é uma coisa que a gente não cresceu vendo ele falar, a gente nunca viu ele falar inglês, nós irmãos, a gente acabou vendo tipo ele lá na televisão, lá traduzindo o pastor pela primeira vez, né? E através disso e de outras coisas também, Deus tem levado ele para alguns lugares onde a gente vê pessoas que talvez muitos no meio cristão acham grandes, gigantes, um cantor aqui, aquele cantor ali e tal, e aí nós tivemos até agora uma conferência, né, Levante-se foi muito legal. Eu estava até comentando com a minha esposa, né, no dia que ele também foi convidado para compartilhar uma palavra nessa conferência. Daí a gente estava comentando até essa semana, eu e a Cris, né, que a palavra que ele compartilhou para mim no dia, né, foi uma das melhores naquele momento, naqueles workshops, não me lembro como é que eles chamaram aquilo ali, mas para mim foi uma das melhores, né, que foi bem legal e você vê, né, quando Deus ele está usando a pessoa e levando essa pessoa a lugares. Então ele tem visto, né, muitas pessoas que talvez a gente ache que é muito distante. Nós estamos muito distante de uma igreja como essa, distante de um louvor como esse, distante de pessoas como essa, né? Então, pastor Robson, como que você, tendo essas experiências até de conversar com alguém de fora, o pastor Lamar, gente, ele é um cara assim, que pelo que pouquinho que eu sei da vida dele, ele é um desbravador na área do louvor de adoração, nos Estados Unidos, então não é brincadeira o que Deus usou ele, é uma coisa muito grande, e ele me aparenta uma humildade maior que tudo isso, né? E ele tem o privilégio assim, de poder ter essas experiências, de estar com essas pessoas, né? O que você tem aprendido assim, pastor? Dá para compartilhar com a gente? Gente, se eu tivesse uma coisa que compartilhar com vocês, se me pedissem, eu contaria essa experiência, que foi a experiência que mudou a minha vida. Para eu chegar nesse ponto de hoje, né, traduzir simultaneamente, é um milagre. Todas as experiências que eu tive hoje, tanto com o Lamar, quanto o Lamar, assim, ele, antes de existir o louvor como a gente conhece, antigamente era só aqueles instrumentos de sopro, umas coisas mais antigas, não eram os hinos que eles chamavam, não tinha bateria, não tinha nada disso. Hoje a gente chama de banda de louvor ou equipe de louvor, nem existiam esses termos. Então, Lamar veio de um movimento nos Estados Unidos que os caras meio que quase que criaram esses termos de líder de louvor, essas coisas. Então, assim, é um caminhão de experiência, né? Mas para eu contar esse momento que eu cheguei com ele, eu quero contar isso aqui para vocês, que foi o que mudou a minha vida. Literalmente, várias coisas. Eu era muito envergonhado, eu tinha complexos de inferioridade muito grande. Tudo que os outros faziam era sempre melhor que eu tinha muito medo. Eu fui crescer, eu não cresci muito, né, fisicamente, mas eu sempre fui um dos menores da turma.
E isso gerava um trauma em mim. Às vezes eles tiravam sarro da gente, tudo mais. Eu sempre fui pequeno. Eu fui crescer quando deu 16 anos, meu estirão demorou a chegar, né? Eu nem estirei muito também, né? Mas enfim, eu sempre fui bem menor que os outros. Eu sempre me sentia assim inferior. Tinha medo, quando tinha briga, assim, meu Deus, eu fugia, me pelava. Por isso que depois eu fui entrar para o Muay Thai. Eu me pelava de medo de apanhar e um monte de coisa assim, né? E eu tinha esses complexos. Você vê, eu fiz 4 anos praticamente de inglês e nunca ninguém na minha casa ouviu eu falar nada. Não falava para ninguém, eu estudava tudo, não tinha muito acesso que nem hoje a conversar, a filme, mas eu ficava lá na minha mente trazendo isso de volta. E passaram-se mais ou menos uns 6 anos sem eu estudar mais inglês, nada, sem falar com ninguém, com essa vergonha no meu coração, né? Eu era recém-casado, a minha filha era pequena, eu recém tinha me formado, ainda não tinha me estabelecido, então estava passando dificuldade financeira também, com todo esse complexo dentro de mim. E aí surgiu uma equipe que vinha dos Estados Unidos trazer uma palavra numa igreja lá em Curitiba. E aí tinha um tio meu que ia coordenar uma equipe de tradutores. Ele não sabia falar inglês, mas ele coordenaria. E ele me chamou para fazer parte da equipe porque ouviu que eu tinha estudado inglês. E você acha que eu, envergonhado, eu não ficava na frente dos outros. Para eu tocar já era difícil tocar. Eu demorei um tempão para os outros escutar aquilo que eu estava tocando, porque eu deixava, inclusive, baixinho de vergonha de errar. E essa vergonha escondia o quê? Um orgulho. A vergonha excessiva é um orgulho. Eu não quero que os outros pensem que eu sou ruim. Eu não falo alto, eu não me exponho, eu não quero estar na frente dos outros, porque não é porque eu sou humilde, é porque eu não quero que os outros pensem que eu sou ruim, que eu não sei. Então isso estava tudo dentro de mim. E aí eu não queria ir lá. Vai que eu vou lá e falo um negócio errado, eles vão dar risada de mim. Então o problema do cara que tem excesso de vergonha é sempre ele, é um orgulho dentro dele. Ele não quer se expor. E aí não quer expor as suas falhas. Só que algo dentro de mim começou a queimar. Eu falei, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu não sei como que eu tive coragem. Eu falei assim, põe o meu nome aí. E aí chegou no dia, era uma noite, lá numa igreja, lá no Campo Comprido, em Curitiba, chegou aquela equipe de americanos, eram uns 20 mais ou menos. Lógico que eu não ia traduzir de púlpito, né? Mas o pessoal ia chegar, eles iam orar pelas pessoas, e eu tinha que encostar em alguém lá e traduzir o que o cara estava orando. E gente, daí eles chegaram assim, já no movimento lá tal, e eu mal e mal cumprimentei alguém, né, how are you, num sotaque assim bem português ainda, né, e eu não entendi o que o cara falou, e um cara sentou do meu lado e começou a perguntar os negócios, e eu não entendi nada do que ele falou. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Daí nós subimos assim, era um púlpito grande, nós subimos, e aí eles começaram a conversar entre eles, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, vou passar vergonha. A hora que chegar a hora da oração eu vou passar vergonha. E aí o pastor lá, o principal, pregou, e chegou na hora da oração, aquela equipe desceu, eu estava junto com um cara ali, o nome dele era JC, eu achei muito estranho. Já viu alguém, o nome JC? Era o nome dele, né? J. Não, mas eu perguntei, mas qual é o teu nome? O que significa J? Não, é J, meu nome é J. Eles têm esse negócio aí. E aí eu fui, eu não entendi direito aquilo que ele estava falando, mas era uma oração, enfim, aquilo que eu não entendia, eu mesmo orava com as minhas próprias palavras lá, e esse foi o primeiro dia, e eu fiquei assim, meu Deus, o que vai ser agora do dia de amanhã? E no segundo dia, gente, eu comecei a ver muitas coisas que Deus estava fazendo, cura naquele lugar, ouvindo aquelas palavras. De repente, no segundo dia, deu um clique assim dentro de mim, e eu comecei a entender tudo, como se tudo aquilo que eu tivesse estudado me lembrasse de novo. E foram 7 dias que eles ficaram, e naqueles 7 dias eu saía de casa bem cedo e voltava tarde da noite, a Michelle já estava dormindo, eu fiquei sem conversar com ela quase a semana inteira. E Deus assim parece que despertou um negócio dentro de mim, eu entendia tudo que eles falavam, na hora de traduzir eu traduzia tudo. E chegou num desses 7 dias assim, eu pedi para um deles assim orar por mim, falei, olha, eu preciso, estava vendo Deus fazer um monte de coisa na vida de todo mundo, né? Cura e milagre, e cura interior, e cura física, pessoas que eram paralíticas literalmente levantando. E eu me lembro, eu tinha uma sede muito grande no meu coração. Eu falei, eu quero isso para mim, minha vida está desregulada, eu estou com esses negócios dentro de mim, eu não quero mais viver desse jeito, tudo que eu faço não presta, tudo que os outros fazem é melhor do que eu, não adianta, não consigo, não vou conseguir ser nada na vida. E aí, quando aquelas pessoas oraram por mim, assim, eu caí no chão naquele dia.
Eu me lembro assim, foi a maior sensação que eu tive na vida. Se teve algum dia na vida que eu senti o céu na terra, foi aquele dia. Eu me lembro que eu estava no chão assim olhando, era um teto grande, bem alto de madeira, e até hoje lá na primeira igreja em Curitiba. E eu senti assim como se, eu pensei assim, ó, se o céu for assim, desse jeito que eu estou sentindo, eu nunca mais quero sair desse lugar. E aí no fundo estava tocando um louvor da Nívia Soares. O ano retrasado, né, 2020 a gente não viajou. O ano 2019 eu tive a oportunidade de viajar com o Lamar para Belo Horizonte. E a gente fez um evento lá com a Nívia Soares. E eu tive a oportunidade de falar isso para ela. Falei, olha, a maior experiência com Deus que eu tive na minha vida, no fundo estava tocando uma música tua. Eu compartilhei com ela, né, o quão profundo aquilo foi para mim. E gente, eu levantei daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Eu não sei, naquele dia eu não saberia dizer para você o que Deus fez no meu coração. Mas eu não senti mais aquela tristeza que eu sentia. Aquela sensação de ser tão inferior às pessoas, eu não senti mais. As mentiras tentaram voltar para minha mente. Depois, algumas situações o inimigo plantava de que eu não conseguia, de que não ia dar certo, mas não ficava mais no meu coração. Aquela vergonha profunda que eu senti, eu entendi que era um orgulho, eu comecei a vencer. A partir daquele dia, foi a primeira vez que eu disse sim para o ministério, que eu decidi liderar jovens. Eu já estava sendo convidado e eu sempre tinha vergonha e medo. Eu decidi dizer sim. Eu decidi dizer sim para liderar o louvor. Eu decidi dizer sim para liderar uma classe da escola bíblica dominical. A partir daquele dia eu comecei a dizer não para a minha vergonha e dizer sim para o Senhor. E depois de anos eu percebi que aquilo tinha sido arrancado de mim como por um milagre naquele dia. Foi a maior experiência com Deus que eu tive na vida. Eu falo assim, ó, milagres acontecem somente em situações extraordinárias. Eu penso que Deus sabia que tudo aquilo que eu ia precisar fazer hoje, eu não poderia ter aquelas coisas no meu coração, e não ia dar tempo de eu fazer um veredas e me expor a tudo aquilo que a gente faz hoje. Então Deus fez um milagre na minha vida naquele dia, por causa daquela sede tão grande no meu coração que eu tive. E a minha vida com Deus nunca mais foi a mesma, porque eu disse sim para Deus com medo. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vou passar vergonha, mas eu disse sim, e deu certo, e olha o que Deus fez. E a partir daquele dia, toda vez que eu tenho medo de passar vergonha, eu digo sim de novo. E quando o Lamar me convidou para ser tradutor aqui, a primeira vez, eu não conhecia ele. Fazia 10 anos depois disso que eu não tinha mais traduzido ninguém. Já estava em Curitiba, 10 anos. Eu falei, eu não vou fazer isso de novo. Eu falo inglês, eu consigo entender, mas traduzir simultaneamente é um negócio totalmente diferente. Tente fazer isso, assista um filme ou assista uma pregação e tente repetir tudo que o cara está falando para as pessoas que estão te ouvindo, para você ver como é. Eu sinto, gente, uma graça quando eu estou fazendo isso. E quando eu vou falar, eu não tenho tanta fluência para falar quanto eu tenho para traduzir simultaneamente. E quem traduz sabe que é muito mais difícil traduzir simultaneamente. Então eu sinto, cada vez que eu vou traduzir simultâneo, uma graça de Deus sobre a minha vida naquele momento para fazer aquilo que eu vou fazer. Então, quando eu fui convidado para traduzir o Lamar, era uma igreja de mais de 1000 pessoas ali. Como é que não tem nenhum tradutor nessa igreja? Ou seja, tinha pessoas, mas elas não estavam dispostas a traduzir simultaneamente. E depois de 10 anos eu falei, Senhor, se não tiver 1000 pessoas, não tiver uma pessoa para traduzir, eu vou traduzir. Eu estou com medo, mas eu já experimentei que eu vou vencer esse medo. E eu fui, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo também. Porque eu conheci esse homem que se tornou uma referência também para mim em muitas coisas. Hoje, graças a Deus, é meu amigo pessoal. Eu pude viajar o Brasil em muitas igrejas, em muitos lugares, ministrar a muitas pessoas, porque eu não me deixei vencer pelo medo. Eu não venci o medo na confiança em mim, eu venci o medo baseado na confiança que Deus iria me dar graça para fazer aquilo. Então, muitas experiências que eu tive espiritualmente, gente, foi com medo e com receio de passar vergonha e não ser capaz, mas com certeza de que Deus ia derramar sobre mim uma graça naquele momento para fazer o que era necessário. Amém? Não sei se eu consegui passar a ideia. Oi. Mateus 5,16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É isso que a gente falou muito ano passado, e esse ano nós tomamos isso como um tema, né? Bora brilhar essa luz de Jesus em nós. E eu queria dizer para você, Pastor Robson, né, meu mano, que se eu me alegro muito em ver você brilhando diante dos homens como irmão, é um troféu para nós, irmãos. Imagina Deus, como é Deus, né? Olhando para nós.
Então, que a gente não precisa nem que ele fale palavras finais, né? Porque a palavra toda foi a palavra final, né? Se você aproveitou esse momento, né? Se você se alimentou da vida que Deus colocou no pastor Robson, tudo que ele compartilhou, tem muitas coisas para compartilhar, né? Creio que essa é a primeira oportunidade para conhecer mais o nosso pastor aqui, mas nós queremos dizer, né, que nós somos muito felizes de tê-lo aqui. Ele sempre nos apoiou aqui no UP, desde que ele chegou, desde que ele assumiu a igreja, sempre nos deu total apoio e liberdade para irmos atrás do que precisava, para fazer as coisas. Nós estamos não só como família, né, mas como igreja também. Sempre qualquer coisa que eu vejo ou falo na igreja, ou eu acho que preciso ou não, sempre mando uns áudios para ele responde também, a gente vai conversando. Então, realmente, ele e a pastora Michele são pastores que têm se achegado a nós também muito ativos, muito dispostos, né, realmente a servir, né, como Jesus. Então, nós queremos dizer que nos alegramos muito, né, com a tua presença aqui, que Deus continue te abençoando, te levando para lugares cada vez mais altos, porque se Deus tem levado o nosso pastor, gente, a lugares, vocês podem ter certeza que todos os que estão ao redor estão indo junto. Tudo que ele tem visto lá fora, ou em algum lugar, ou tendo contato com pessoas, todos nós temos sido edificados por isso, né? E nesses tempos nós temos sido muito edificados também pela vida do pastor Robson, para nos aprofundar mais na palavra. Então, quando você vier no culto de domingo, eu tenho certeza que você vai ouvir ele pregar de outra maneira agora que você conhece um pouquinho ele melhor. Então venha no culto domingo. Quando você estiver aqui, você sabe, como ele disse aqui, a graça de Deus que está sobre a vida dele. Você que tem vergonha de muitas coisas, então você se espelhe na vida que ele compartilhou hoje, né? Isso ficou muito forte para mim. Quando você tem essa vergonha, às vezes é orgulho, não é a humildade. Então tem que ter esse cuidado, porque esse deixar de brilhar, né, para que os homens vejam de propósito, esse medo que eles vejam é um orgulho. Então que nós possamos brilhar a luz de Jesus, assim como o pastor Robson tem brilhado, que brilhe cada vez mais. Eu queria convidar você do teu lugar mesmo, só estender as mãos aqui para orar pela vida dele. Pastora Cris está aí? Vem cá. Eu convidar você a fazer essa oração. Ela se desescalou desse dia de hoje, mas foi de Deus, porque vocês gostaram das nossas entrevistadoras aqui, gente? Não era salva de palmas para elas, né? Maravilhosas! Próxima entrevista eu quero ser menino aqui, hein? Ser meninos, vamos se preparando, amém? Gente, que honra, né? Que honra poder ter o nosso pastor aqui e conhecer, né, as histórias que ele já passou, e eu fiquei muito feliz em ouvir você e ouvir o teu coração, né? E como nos encoraja ver o que Deus fez na vida dele e continua fazendo, né? Se Deus fez na vida do nosso pastor, Deus vai continuar fazendo e também vai fazer na nossa. Amém? Então vamos estender nossas mãos para ele, vamos abençoá-lo. Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Robson, te agradecemos pela vida do Robson, do irmão Robson, do cunhado Robson. Deus, nós te pedimos, continua a abençoar a vida dele. Pai, sobremaneira, Senhor, olha para o coração dele, continua a olhar para o coração dele, para aquilo que o Senhor sabe que ele precisa, Senhor, a força que ele precisa nas áreas que ele precisa. Pai, que os teus sonhos continuem abundantes na vida dele. Pai, que a cada manhã ele possa perceber a tua graça se renovando, Senhor, em cada movimento dele, Senhor, em cada lugar que ele for. Pai, nós te agradecemos pela vida dele. Te agradecemos pelo privilégio de tê-lo aqui conosco, de estarmos embaixo da sua cobertura e de poder beber daquilo que o Senhor tem derramado através da vida dele. Senhor, guarda a vida dele, da sua família, dos seus filhos. Nós te agradecemos e te honramos pela vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, então, né, vamos aproveitar que o nosso pastor está aqui. Nós pedimos pizza, né, pastor, você está convidado a comer pizza conosco aqui hoje.
Tá tudo organizadinho lá atrás, tem álcool em gel, passa lá, passa um alquinho na sua mão. Vamos fazer 2 filas. Fiquem à vontade, tá? Semana que vem estamos aqui de novo, às 20 horas. Mais informações lá no nosso grupo UP. Beijinho e até semana que vem. Eu vivo pelo que creio, e é por Cristo